Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu vim gravar mais uma palavra aqui pra vocês no YouTube. E, enfim, eu dei uma sumida, mas eu tô de volta às aulas, então eu vou ter que, né, ver, arrumar o meu schedule pra gravar aqui pra vocês. Mas, enfim, é, eu espero que todos vocês estejam bem e a paz do Senhor. Eu vim falar um pouco sobre sonhos, os sonhos de Deus que Deus tem na sua vida e como nós podemos viver os sonhos que Deus tem para nossa vida, né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm, principalmente os jovens, porque os jovens ainda estão, né, sabendo que eles são em Cristo, né? Estão ainda crescendo, amadurecendo na fé. Então, a gente precisa muito, né? Você que é pai, você que é mãe, ajudar o seu filho, né, a buscar o Senhor para que ele saiba qual é a identidade dele, né? E antes de começar essa palavra, eu peço que você possa compartilhar, se inscrever, curtir e comentar nesse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por Jesus, né? Então, é isso. O foco desse canal é levar a palavra de Deus. Não é sobre mim, não é sobre ficar famosa, não é sobre isso. Eu não ligo para isso, né? Esse perfil é totalmente sobre Jesus, né? Então, é isso, gente. Você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, muito obrigada por ter clicado nesse canal. E eu espero que esse vídeo e muitas outras palavras possam te edificar. E seja bem-vindo. E você que já me acompanha, muito obrigado, que você possa continuar acompanhando. Eu espero que cada palavra possa continuar edificando a sua vida. No nome de Jesus. Enfim, gente, vamos começar. Eu vou ler para vocês Isaías 61, 1:3. Isaías 61, 1:3, que diz: O ano da bondade do Senhor. O Espírito, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor. Em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor, para a manifestação da sua glória. Quando eu li essa palavra, Deus me tocou muito, porque eu estava passando por um momento muito complicado, e aí Deus falou muito comigo através dessa palavra. E também no versículo 10 diz: É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. Né? Essa palavra é muito forte, né? O livro de Isaías é um livro muito forte. O profeta Isaías foi um dos profetas que eu mais admiro também, porque ele falou sobre a justiça de Deus, ele, né, denunciou o pecado sem ligar para o que o povo falaria dele, né? Ele sempre foi fiel ao Senhor, e é isso que eu admiro em Isaías, né? Então eu vou falar com vocês sobre sonhos, né? O tema dessa palavra é: além das nuvens, além do céu, assim são os sonhos que Deus tem para a sua vida. Amém? E eu vou ler para vocês um pouco sobre o que eu escrevi e eu vou explicando para vocês, amém? Precisamos confiar nos planos que Deus tem para a nossa vida. Essa frase me chamou muita atenção, porque o Senhor, mesmo sabendo que muitas vezes não confiamos nele, mesmo assim ele continua nos amando, né? Muitas vezes nós somos teimosos, muitas vezes nós somos covardes, porque a gente tem medo do que o Senhor nos chamou, né? Eu já vivi isso por muito tempo, eu já vivi isso por muito tempo na minha juventude, e infelizmente isso é muito triste, porque o Senhor quer que a gente viva, né? O Senhor quer que a gente viva a glória dele na nossa vida, ele quer que a gente fale sobre a glória dele. E muitas vezes nós temos medo porque nós somos seres humanos, muitas vezes nós somos covardes, muitas vezes nós deixamos Jesus de lado e queremos viver os nossos próprios planos, né? Isso que o Senhor me confrontou muito também.
Para nós, seres humanos, é muito difícil deixar que Deus tome o controle da nossa vida. Realmente, nós seres humanos sempre queremos ter o controle de tudo, né? Nós sempre queremos ter tudo nas nossas mãos e ter o controle disso, né? E muitas vezes, como seres humanos, nós vamos perder o controle da nossa vida. Algo pode estar errado, algo pode, infelizmente, não acontecer do jeito que a gente quer. Mas a gente tem que entender que Deus sabe os planos que Ele tem para nós. Os planos dele são bênçãos, não é para nos trazer mal. Então é melhor a gente confiar nos planos de Deus do que confiar nos nossos planos que são imperfeitos, né? Eu aprendi isso na minha vida, né? Então, que você possa também aprender isso. Sempre dizemos que confiamos em Deus, mas quando Deus diz para fazermos algo, nós não fazemos por causa da nossa covardia e ego. Mas por que o ego, Alice? Porque o nosso eu sempre vai dizer para nós que os nossos planos é melhor do que o de Deus. Isso é algo que o inimigo sempre vai usar para nos distanciar de Deus, né? Nós precisamos entender que os planos de Deus são melhores, sim. Nós precisamos deixar o nosso ego de lado. O ego pode atrapalhar muito a sua vida com Deus, porque o ego é um dos bloqueios mais difíceis de ser desbloqueados, porque é o nosso eu, né? A gente quer viver do nosso jeito, da nossa maneira, porque nós achamos melhor, mas a verdade não é. Que você hoje possa tirar esse ego do seu coração, que você pode dizer para Deus: Deus, eu quero viver os planos que o Senhor tem para mim. Eu quero ser como Isaías, que deixou tudo de lado e foi falar sobre o Evangelho, falar sobre o Senhor, denunciar o pecado, né? Deus nos chamou para trazer liberdade aos cativos. Isso é algo muito forte. Imagina o Senhor te usar para falar com um morador de rua na rua e você vai, fala sobre Jesus, aquela pessoa aceita, Jesus é curado, né? Muitas vezes pessoas que talvez não andam, possam andar novamente, porque Jesus é poderoso. O nome de Jesus tem poder para fazer um milagre, né? Então imagina você viver isso, imagina você viver isso para a glória de Deus, imagina você viver para glorificar o nome do Senhor, né? Isso é muito forte e muitas pessoas não querem viver isso, infelizmente, né? E eu fico muito triste porque eu vejo jovens perdidos, né? E Deus fala: eu tenho um grande plano na sua vida. E esse jovem não vive porque ele não quer renunciar ao que ele quer, né? E isso é muito triste, né? Eu aprendi com o Senhor que enquanto eu não viver a promessa dele na minha vida, eu não vou viver satisfeita. Porque quando a gente não vive a promessa de Deus, a gente sempre vai ficar querendo mais e mais e mais e mais, né? Mas quando a gente vive a promessa de Deus, a gente se sente satisfeito, porque Jesus é o suficiente para nós, porque a gente sabe que Ele está no controle, mesmo que as coisas não estejam fáceis, mesmo que as coisas pareçam que vai desmoronar, mas a gente sabe que Ele está no controle, que Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer no futuro, né? E eu espero que você hoje possa entender isso na sua vida. Deus tem um plano melhor para você. Deus tem um plano melhor para você, a sua família, né? Eu não sei que situação que você está vivendo hoje, eu não sei se você aceitou Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite. É a melhor decisão da vida. É a melhor decisão que eu tomei, que a minha família tomou. Porque Jesus, ele nunca te abandona. Os homens podem te abandonar, mas Jesus nunca abandona. Ele é um pai que é sempre presente. Então, aceite Jesus. Eu não sei se você está passando por um momento difícil financeiro, enfermidade, não sei, mas Deus pode fazer um milagre, amém? Em nome de Jesus. Então, a minha palavra foi bem pequena hoje, mas eu creio que vai edificar a vida de alguém, e eu espero que sim, né? E que Deus continue abençoando vocês, que Deus possa continuar trazendo a glória dele para sua vida, né? Que ele te use para glorificar o nome dele, né? Que Deus possa é, fazer coisas maravilhosas na sua vida, milagres maravilhosos na sua vida. E é isso que eu desejo para vocês, é isso que eu oro que o Senhor faça na sua vida, um milagre, né? Então, além das nuvens, além do céu, assim são os planos de Deus para a sua vida, né? Para mim e a sua vida, né? Que Deus continue abençoando, que você possa viver os planos de Deus para a sua vida, que você possa viver o extraordinário. E eu profetizo que a partir de hoje
você vai viver dias extraordinários na presença do Senhor, amém? E é isso, gente. Que Deus continue abençoando vocês, que vocês possam continuar na presença do Senhor sempre. Se você ainda não aceitou Jesus, como eu já falei, aceite. É a melhor decisão do mundo. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês e até a próxima palavra. Amo vocês.